Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, da nossa jornada de jejum e oração, Amor em Movimento. Seja muito bem-vindo ao nosso 10º episódio, isso quer dizer que já é o 10º dia da nossa jornada de jejum e oração e graças a Deus Ele tem nos dado espírito de perseverança, estamos chegando firmes nessa jornada, firmes, todos juntos no final dela. E hoje, nesse episódio, eu estou sendo acompanhado aqui pelo Arthur e a Adriana. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Isso aí, gente. É um prazer estar aqui de novo. Nosso 10º dia. Estamos aí na reta final. Tenho sido muito abençoado com os podcasts. E não somente com os podcasts, mas cada estratégia que o Senhor tem nos dado, o livro e as células, essa série, esse assunto tem me enriquecido muito. E é um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês, compartilhando com vocês mais uma vez. E vamos ver o que vai dar essa mistura aí, né, gente? Do Arthur e da Adriana juntos. Fala aí. É mole? Agora tu vê. Agora tu vê. Eu também, assim, estou muito feliz, né? A gente está nesse jejum e eu creio que eu já tenho escutado, né, vários testemunhos. Eu creio que a gente até o final a gente ainda vai escutar muitos, né? Eu também estou sendo muito abençoada. Eu estou assim experimentando muito mesmo do favor de Deus através desse livro, através desses estudos, né, e do jejum e através também da igreja, né, que tem compartilhado os seus testemunhos com a gente também. Então eu estou muito feliz que estou aqui com o Arthur. Hoje é com ele. Sobre os testemunhos é legal, né? Porque talvez foi a jornada até hoje que eu tenho mais visto testemunhos, né? Verdade. Que eu tenho mais percebido as pessoas compartilhando, que têm vivido a prática daquilo que a gente tem ensinado, que tem sido generoso. Estou gostando muito. São muitos testemunhos, Arthur. Não paro de receber testemunhos todos os dias e tento postar alguns deles no meu Instagram, porque eu acredito que vai inspirando outras pessoas, né? E o que talvez a gente tem visto mais, e é o que você está compartilhando, é um engajamento, né? Um engajamento maior, Sim. Envolvimento, né, das pessoas. E é muito legal, porque a gente está falando sobre dar e como que as pessoas estão felizes em fazer parte disso. Verdade. É isso mesmo, e é justamente isso mesmo que você está falando, é do dar, né? As pessoas estão compartilhando aquilo que eles estão sendo abençoados também, recebendo, mas também aquilo que eles estão dando, e isso também é muito gratificante, né? Que a gente vê que realmente a gente está sendo, né, contagiado, né, por esse amor em movimento. E é muito legal a gente ver a igreja toda vivendo isso, né? Feliz com isso. E a igreja está muito alegre, né? E eu creio que a gente ainda vai viver muitas experiências ainda, né, em relação a esse jejum e a esse livro Amor em Movimento. E hoje é uma semana muito importante para a gente, porque é a última semana do jejum e é também a semana onde as nossas células estão fazendo compromisso com a jornada. Sim. Faça a sua parte, Verdade. né? Então, hoje, quarta-feira, muitas células estarão reunidas hoje e a maioria das nossas células se reúnem, né, na quarta-feira. E eu estou muito empolgado porque eu estou vendo também o comprometimento, né, da igreja. Eu sempre digo que a força da igreja não é medida pela quantidade de pessoas que estão ali, mas é pelo nível de compromisso que as pessoas têm com aquela visão, com aquele lugar, com aquele ministério. Sim. E hoje é um dia em que muitos membros da nossa casa estão firmando esse compromisso. Desde ontem e anteontem, na segunda e na terça, sim, algumas células já se reuniram, sim, mas a grande maioria se reúne hoje, né? Então, hoje, as células estão, grande parte delas, fazendo esse compromisso. E lembrando que a primeira oferta desse compromisso, dessa jornada de 12 meses, será entregue agora, né, no domingo, agora, dia 1º, no encerramento do nosso jejum, em todos os nossos campos. Então, além de nós estarmos encerrando o nosso jejum juntos agora, domingo, nós estaremos também entregando a primeira contribuição da jornada
faça a sua parte, que pode ser qualquer valor que o Espírito Santo ministrar, direcionar ao seu coração. Então, não é um valor específico, é aquele valor que você perceber direção de Deus para contribuir, por 12 meses. E é por isso que é uma jornada, porque é um período de 12 meses. Você pode contribuir por boleto bancário, pelo Pix, cartão de débito, crédito ou cédula. Pode ter o crédito recorrente todos os meses, aquele valor está ali na fatura do seu cartão sem usar o seu limite, ou débito em conta, né? Aquele valor será debitado da sua conta mensalmente, para que você consiga, né, fazer aquele compromisso sem ter algum tipo de imprevisto, de esquecer. Porque, é claro, a igreja vai contar com esse valor para os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração nesse ano de 2022. Ou você pode também ser um pilar do reino, contribuindo com no mínimo R$500, no valor também de 12 meses. Eu tenho certeza que nós seremos surpreendidos. Amém. Eu tenho percebido assim no Amém. meu espírito essa estação nova mesmo entre nós. Deus está nos levando para um lugar de mais maturidade, de mais consistência, e eu creio que veremos também essa unção de prosperidade, de riqueza. Amém. Se manifestando nas nossas vidas, nas nossas famílias, porque Deus, ele é o maior interessado em nos prosperar, para que a obra dele seja próspera. Amém. Então, quero te encorajar a fazer a sua parte. Então, não é sobre o sacrifício de alguns, mas é sobre o envolvimento de todos. Então, eu vou fazer a minha parte, o Arthur vai fazer a parte dele, a Adriana fará a parte dela, nós só não podemos fazer a sua parte. Amém? E hoje, como temos feito aqui a cada encontro nosso, nós vamos meditar, vou até mostrar para você o nosso livro, me presta aqui. Aleluia. Esse livro aqui que a gente tem meditado, né, diariamente na nossa jornada, e hoje nós vamos meditar no 10º capítulo desse livro, Amor em Movimento, que você pode encontrá-lo tanto fisicamente, ok? São os últimos livros que a gente tem, na verdade, a maioria já foi vendido, graças a Deus, e você pode comprá-lo também por e-book, através desse link que está aparecendo aí na sua tela. Você vai direto lá na nossa loja online, Companhia do Discípulo, ciadodiscípulo.com, e você pode encontrar o e-book desse livro por apenas R$20. Amém? Então hoje nós estamos meditando no capítulo 10 do nosso livro, na página 87. Você pode até acompanhar o nosso podcast através do livro também. E hoje o tema é Uma Semente de Fé. É uma das histórias, assim, para mim, Arthur, Adriana, mais inspiradoras, né? A vida do profeta Elias é uma vida de muita inspiração, né? Muito legal. E ele se movia muito no sobrenatural, e aqui ele se encontra diante de uma mulher pobre que estava prestes a fazer a sua última refeição. O texto de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 1, vai relatar essa história e essa experiência, mas não se tratava apenas de uma viúva que não estava conseguindo pagar uma determinada despesa. Na verdade, é uma viúva tão pobre que ela estava ali prestes a comer o seu último pedaço de pão. E aquela viúva, que naturalmente não tinha nenhuma condição de sustentar o homem de Deus, o profeta, né? Ela disse que ela iria comer, o filho dela iria comer, e depois os dois morreriam de fome, porque não teriam mais nada. No entanto, a orientação e a direção que Deus dá ao profeta é que essa viúva pobre é que iria sustentá-lo. É muito legal, porque Elias, ele tem várias experiências assim, né? Desde o corvo que alimentou o profeta, né? Trazendo lá o Big Mac celestial, pão e carne que ele comia, e agora uma viúva. Deus usa aqueles que são improváveis, não é? Amém, verdade. Eu lendo, né, essa história, né, e
E aí Elias, né, Deus, né, mandou Elias ir lá nessa mulher, e quando ele chegou lá, ele foi e falou, né, ele falou, traz uma água, né, mais ou menos isso, traz uma água, traz alguma coisa para mim comer. E aí ela deve ter pensando assim, ué, mas como assim? Eu só tenho isso aqui, e outra coisa, eu não sei nem se isso aqui vai dar para mim, para o meu filho, e com certeza é a minha última refeição. Então, a única coisa que eu tenho. E eu creio que ali, né, a fé dessa viúva, ela foi ativada, né? A gente vai falar isso mais lá para frente. E eu creio que ali, naquele momento, né, quando Elias falou isso para ela, a fé dela foi ativada, porque logo depois ele vai e até profetiza mesmo, não, você não vai passar fome. Até os últimos dias você não vai passar fome. Pode trazer tudo aqui para mim, porque você não vai passar fome. Então, eu creio que ali foi um momento que realmente a fé dela foi ativada, porque, na verdade, eles estavam vivendo isso há um tempo atrás, né? Essa seca, essa escassez, né? Estavam vivendo há um tempo atrás. E quando ele fala, a última coisa que eu tenho, você vai querer ainda, eu creio que ali foi um momento mesmo que a fé dela foi ativada, né? E é muito legal essas experiências. E é bom a gente ter essas experiências, né? Eu acho que a gente cresce muito, né? Além de ser a nossa fé ser alargada, a gente também cresce em experiência com Deus, de realmente reconhecer Deus sobre a nossa vida, de ser realmente nosso dono, nosso Deus, né? É muito legal essas experiências. E você falou sobre fé, né? A fé dela ser alargada, mas eu vejo que é um pouco da fé de cada um, né? Não sei quem que teve que ter mais fé. Porque se você for parar para pensar, essa história já quebra paradigma de tudo quanto é lado. Porque Elias estava passando necessidade também. E Deus falou que ela ia sustentar. Muito então, legal. imagina você receber uma palavra de Deus que quem vai sustentar você é uma viúva. E aí, quando você chega na casa da pessoa que vai te sustentar, ela tá com uma crise que é igual você falou, né? Não era uma crise para pagar uma prestação de um carro. Era uma crise que elas iam comer a última refeição e ia morrer. Então, dificilmente a gente vê uma pessoa passando por esse tipo de coisa. Então, imagina, né? A conversa entre eles. Ela deve ter virado para ele e falado assim, dá para ver que você é profeta mesmo, né? Deus falou que é você que eu que ia te sustentar, mas eu não tenho nem para mim. Então, assim, os dois tiveram a fé alargada. Amém. Ali, né? É verdade. E trazendo para nós, né? Porque às vezes a gente sempre pensa assim, né? Que quem vai sustentar a obra de Deus é um grande empresário que o Senhor vai mandar para cá. Mas na verdade não é assim. Quem Deus levanta para sustentar a obra, talvez são as crianças, são os adolescentes, são aquelas pessoas que, no ponto de vista natural, são as que menos vão sustentar. Né? São os improváveis, né? Os improváveis. Então, é como o Arthur está dizendo, porque do ponto de vista natural, aquela viúva não tinha condição nem de sustentar a si mesma. Talvez ela tinha uma expectativa em Elias, porque ele era um homem de Deus. Então, e se a gente tivesse que estabelecer um padrão de alguém que iria contribuir e sustentar a obra de Deus, o mover de Deus, talvez nós três aqui, olhando pelo ponto de vista natural. Iríamos poupá-la, iríamos tirá-la da história, né, dessa equação, né? E impedir ela de ser abençoada, né? E falar, não, você não precisa ofertar não, né? A gente que vai ofertar na sua vida. Mas Elias entendeu isso. Talvez hoje, se um profeta tivesse fazendo isso com alguém, ele ia ser cancelado, né? Virar para uma pessoa que está tendo a sua última refeição e falar assim, olha, não coma nem você e seu marido, nem você e seu marido, não, você e seu filho, mas pega tudo que você tem e oferta, entrega para o Senhor, entrega para o profeta. Então, ia ser mal interpretado, ia ser achincalhado. E é interessante você ver o tamanho, revelação que ele tinha de que, de fato, uma semente tem o poder de crescer, né? De fato, aquilo que ela está ofertando é muito melhor para ela ofertar do que comer a semente. Né? Sim, muito legal mesmo. E Deus ordenou, então, alguém que naturalmente não podia fazer, e eu creio que aí é que mora a preciosidade dessa experiência, né? Então,
quem é aquele que Deus tem ordenado hoje para sustentar a casa dele? Justamente aqueles que naturalmente também não podem fazer. Verdade. Então, é como o Arthur disse, nós presumimos que seria alguém que tivesse muito recurso, muito dinheiro. São esses também. Só que aqui nesse texto, Deus está ordenando uma viúva. Sim. Então, nós nunca podemos diminuir aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Sim. Há um poder naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O milagre da multiplicação de pães e peixes, Deus pegou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Tem até uma versão que é interessante, que diz que Jesus pegou o lanchinho de uma criança. Ou seja, algo que nós, com os nossos olhos naturais, consideramos pequeno, insuficiente, mas Deus tem poder de esticar, de alargar e fazer aquilo multiplicar, porque é algo que envolve fé, né? E nessa história mesmo, mais uma vez, ele escolhe alguém improvável, né? E dentro dos 5 pães e 2 peixes, ele pegou na mão de uma criança. E a Bíblia fala que tinha 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças, né? Então, ele levantou ali o recurso de uma geração que não era contada pela sociedade, né? Mais uma vez. Então, Deus sempre faz isso, escolhe os improváveis, escolhe aquilo que a gente tem na mão. E é legal assim a gente falar sobre isso, né? Que muitos, né, membros mesmo, né, da igreja, eles às vezes pensam assim: o meu dízimo é pouco, o meu dízimo é muito pouco. Eu acho que o meu dízimo não vai fazer diferença. Isso. Isso aí. Isso. E é legal a gente falar sobre isso, porque realmente não é aquilo ali, né? O dízimo dela não é o valor que é significativo. Aquilo que o coração dela, a motivação do coração dela, porque ela sabe que aquilo ali que ela recebeu, o salário dela do mês, ela sabe que foi Deus que abençoou ela. Né? Deus deu um emprego para ela e Deus abençoou ela com o seu salário. E, com certeza, aquela semente, que no caso eu estou falando do dízimo, também Deus vai abençoar, né? Da maneira que Ele vai querer, que Ele quer. Né? Então, da gente reconhecer que toda semente que Deus coloca nas nossas mãos, ela tem potencial, porque foi Ele que deu, né? E ela tem potencial. A gente tem que reconhecer também. E o profeta isso. poderia ter ido lá para entregar uma cesta básica que atenderia uma necessidade momentânea, mas ele trouxe algo muito mais poderoso. Isso aí. Deus enviou o profeta para gerar uma colheita sobrenatural muito legal. A partir daquela semente de fé, muito legal isso. Aparentemente pequena, que ela tinha nas mãos. Então, por mais que a semente pareça ser pequena, ela pode produzir uma colheita extraordinária. Isso aí. Ela pode produzir uma colheita sobrenatural. Então, aquela mulher, ela já tinha traçado o fim dela. Ela já tinha determinado o destino dela, de qual que seria. Aquela mulher, ela não tinha fé nem para continuar sobrevivendo. Sim. Porque ela disse que comeria aquele pedaço de pão, ela e o seu filho, e depois morreria. Ela estava se preparando para morrer. No entanto, Deus tinha um outro final para ela. Deus tinha uma outra história para ela. E ela teve a oportunidade de plantar uma semente que iria abrir a porta de uma provisão para o futuro dela. Isso. Então eu quero... E ela ia continuar também abençoando outras pessoas, Exatamente. com certeza. Então mesmo eu quero afirmar para você que está acompanhando a gente aqui nesse podcast, está conosco nessa jornada aqui de jejum e oração, há algo que Deus deu a você, algo que Deus colocou nas suas mãos, que talvez você tenha diminuído, que você não tem considerado como algo precioso, mas é isso que Deus usará como uma semente. Amém. Que vai liberar a bênção dele sobre a sua vida. Aleluia. E abrirá uma porta para você no Amém. seu futuro, né? Amém. Então, nesse capítulo, é um capítulo assim riquíssimo, muito. O capítulo 10 do livro, tem muitos princípios, né, espirituais que a gente pode destacar aqui neles, e um deles é não atribuirmos a nossa prosperidade à soberania de Deus.
existem alguns obstáculos que fazem com que as pessoas não prosperem. Um dos obstáculos é você ter uma crença errada. Essa crença errada, ela gera um comportamento errado. Sim. E uma das crenças erradas que eu percebo como pastor, aconselhando, discipulando pessoas, elas pensam assim: se Deus quisesse que eu fosse rico, ou se Deus quisesse que eu fosse próspero, eu nasceria próspero. Eu me tornaria próspero. É a mesma coisa, né, de eu afirmar: se Deus não quisesse que eu andasse pelado, eu nasceria com roupa. Então, são coisas que não é a vontade de Deus que você prospere. Amém. Mas Ele espera que você creia nisso. Sim. E Ele espera que você se mova em direção a essa convicção. A soberania de Deus é algo muito profundo. É evidente que Deus controla, Deus governa todas as coisas, nada acontece sem a permissão de Deus. Só que a gente tem que ser cuidadoso para não interpretar de maneira equivocada a soberania de Deus. Foi o próprio Deus que permitiu a seca, naquele tempo de crise, consequentemente a fome, mas, na verdade, o próprio profeta havia profetizado e determinado um tempo de fome. Então, naturalmente, eles estavam vivendo um momento de escassez, até de pobreza. Mas o pensamento comum é: uma vez que essas circunstâncias foram permitidas por Deus, ou foram ordenadas por Deus, é inútil lutar contra elas, é inútil orar a respeito disso. Só que esse é o tipo de pensamento que produz passividade, que produz apatia, que produz comodismo e que se torna um obstáculo para muitas pessoas não prosperarem e não avançarem na sua vida financeira. É muito legal esse aí. Quando eu li o título, como é que é mesmo que você até falou aí? De Deus. Não atribua, como é que é? A prosperidade Aí eu falei, gente, então tá bom, né? Vamos lá, vamos ver o que ele está querendo falar sobre isso. Que eu olhei assim o título e falei, depois eu entendi por quê, né? Que você colocou isso no livro e a gente precisa realmente mudar a nossa mente, porque a gente sabe que Deus, ele tem um controle de todas as coisas, a gente reconhece isso e a gente sabe disso. Só que aquilo que você falou, ele já estava vivendo, né, uma escassez, uma seca, e há um tempo atrás, né? E aí, por que a gente vai achar que aquilo ali é o que definiu? Então, está definido, é esse aqui. Eu já estava vivendo, foi Deus que permitiu, foi Deus que escolheu, então está definido. Só que não. E outra coisa, além da gente também não ser passivo, eu creio que ali, o que você estava também querendo ensinar, é que a gente tem que dar uma resposta àquilo ali, né? Porque para a gente não ser passivo também, mas a gente tem que dar uma resposta àquela circunstância, entendeu? E escolher realmente. Não é isso que Deus tem para mim. Eu estou passando por isso, mas isso não é o meu fim. Né? Então, eu creio que Deus ali, né, e você foi direcionado pelo Espírito Santo, de estar nos ensinando a isso, que a gente precisa dar essa resposta, né? A gente precisa realmente crer, né, ativar realmente a nossa fé e dar a resposta ali para Deus, porque isso não definiu, não é porque Deus permitiu aquilo, pronto, acabou, está definido. Não, a gente tem que dar uma resposta àquilo ali, né, daquilo que... E é a mesma coisa, né, Arthur? Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas ainda assim nós sabemos que há pessoas indo para o inferno agora. Como que a gente vai compreender esse dilema? Simplesmente porque isso envolve a escolha humana. Isso aí. E a prosperidade é uma escolha. A provisão é uma escolha. Você só terá suprimento para conseguir cumprir o seu propósito se você escolher, decidir experimentar isso da parte de Deus. Só que alguns são fatalistas, pensam que Deus tem prosperidade para alguns e para outros não, o que não é verdade. Então, assim como é a vontade de Deus que todo homem seja salvo,
também é a vontade de Deus que todo crente seja próspero. Amém. Né? E isso envolve as nossas escolhas pessoais. Né? É o que você falou, é a mudança de mente, né? Eu acho que muitas pessoas têm essa mentalidade, né? De que uma folha não cai da árvore sem que seja a vontade de Deus. Mas não é assim. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas as coisas nem sempre acontecem segundo a vontade de Deus. Então, existem inúmeros fatores das pessoas não prosperarem, dos crentes não prosperarem, mesmo essa sendo a vontade de Deus, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso, crescer nisso. Uma coisa que o Carlito, né, falou durante o Renovo, que me impactou muito, ele falou que a gente tem que sempre pedir sabedoria a Deus, não somente ao dar o dízimo, entregar os 10%, Sim. mas ter sabedoria para administrar os 90%. Então, isso tudo vai estar muito ligado à nossa prosperidade, né? No livro também fala sobre isso. Não sei qual é o capítulo, mas ele também fala que a gente também tem que, não é só, eu já dei o 10%, pronto, já está decidido, está tudo certinho, só que os 90% também a gente tem que ser, né, o bom mordomo daqueles 90% também, né? Porque... No capítulo 2, quando a gente fala sobre a teologia da prosperidade, a teologia da pobreza e a teologia da mordomia cristã, né? Sim. A gente entender que os 10% a gente entrega a Deus, mas os 90% também pertence a Ele, e a gente precisa ter sabedoria de como administrar os 90%. E a gente, esse livro está muito bom. Legal. Esse livro, vocês têm que comprar muito para poder abençoar o povo. E está acabando. Porque ganha uma mentalidade nova, né? E prosperidade é isso. Tem gente que acha que prosperidade eu pego essa caneca, ok? E eu vou semear essa caneca e recebo, colho 10 canecas em trocas. Sim. Não quer dizer que eu sou uma pessoa próspera. Sim. Quer dizer apenas que eu sou uma pessoa que possui 10 canecas. O que é a minha prosperidade? É como que eu terei sabedoria para lidar com essas 10 canecas. Porque eu posso simplesmente perdê-las, elas todas podem ser quebradas, elas podem não ter nenhuma utilidade. Então, prosperidade é isso. É você depender do Espírito Santo, né, para que você possa ter sabedoria para lidar com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Eu creio que não tem como a pessoa receber o Evangelho, ter a sua mente renovada pela palavra, e o Evangelho toca em cada área e aspecto da nossa vida, e a pessoa não prosperar. Amém. Porque isso passa muito também em um outro princípio que a gente compartilha no livro, que é sobre você ter a revelação para ser capaz de reconhecer a semente. Aquela mulher nunca imaginaria que aquela pequena porção de trigo e aquele azeite seria suficiente para liberar a bênção de Deus na vida dela, para que ela pudesse ter provisão para todos os dias da vida dela. E às vezes o mesmo acontece conosco. Existe algo nas nossas mãos, que é uma semente dada por Deus, Sim. que você precisa ter a sabedoria para percebê-la. Existe algo que Deus nos deu, que tem o poder de criar o futuro que nós sonhamos, o futuro que nós desejamos, que abrirá uma porta diante de nós. Só que é preciso ter essa revelação, né? E reconhecer o poder espiritual que existe em uma semente. Eu estava aqui brincando com eles antes, mas não é brincadeira. Eu reconheci a minha semente, foi você. Eu reconheci a minha semente, você, né? Que hoje, através, né? Você está sendo um canal, né, de Deus para abençoar as outras pessoas, né? A gente está falando aqui até de finanças, né, de dinheiro, mas a gente também fala sobre isso, porque inclusive no livro fala, né, que Deus usa as pessoas também para abençoar, né?
Não só na parte do dinheiro, mas também com palavras, de estar ali aconselhando, de estar ali falando, de estar ali pregando, de estar ali ministrando a palavra. Aí eu lendo aqui o livro, né, eu falei assim, eu tive revelação, eu reconheci a minha semente. Mas é muito legal isso que você colocou no livro, Pedro, da gente reconhecer a semente, né? Isso é muito importante, realmente, da gente ter revelação disso. Porque a gente pensa que é o seguinte, é o que você falou, eu tenho aquilo ali, aí eu vou semear, eu vou colher, mas e aí? Qual é o propósito? Entendeu? Tem propósito nessa semente? Né? Eu estou semeando ela, eu sei que eu vou colher, porque quando a gente semeia, a gente sabe que a gente vai colher, né? Então, aí eu quero saber o seguinte, mas a gente está semeando, sabendo que vai colher, mas tem propósito? Qual é o propósito, né? Muito legal também. A gente fala muito disso, né? E a gente tem falado nisso, falamos em alguns podcasts, de reconhecer o pão e a semente. Então, às vezes, a única coisa que você tem na mão, como essa viúva, é a semente. Então, você pode escolher o que você vai fazer com essa semente. Se você vai comer a semente ou se você vai semear a semente. Se você comer a semente, não espere colher, né? E o que eu acho muito interessante, na verdade, e triste, é que muitas vezes eu vejo pessoas diminuindo a semente que elas têm nas mãos. Como a pastora Adriana disse, e eu fui muito tocado com o que você falou. Você falou, tem pessoas assim, às vezes elas não dizimam, e uma mentalidade errada que tem de ofertar é que minha oferta é pequena, não vai fazer diferença nenhuma. Mas isso é uma mentalidade que eu vejo as pessoas tendo. Às vezes até para orar e fica diminuindo o que tem, ou choramingando, até para as pessoas próximas. As pessoas geralmente elas diminuem o que elas têm para, por um acaso, Deus olhar para elas e falar, ela está precisando, então eu vou dar. Mas o que move o céu não é a sua necessidade. Como o que moveu o céu não foi a necessidade dela. O que moveu o céu foi a nossa fé. Então, não adianta diminuir aquilo que você tem na mão, aquilo que o Senhor já te deu. A gente tem que ter fé para que essa semente cresça, multiplique. Sim, né? É isso aí. Muito bom. Eu sei que muitas pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, é errado contribuir com uma casa de repouso para idosos? É errado contribuir com um abrigo, né? É errado contribuir com um determinado hospital? Não é errado, pelo contrário, nós temos que ser generosos em todas as oportunidades que tivermos. Quero te fazer um desafio. Sempre tem algo ali no seu carro, alguém passou no carro oferecendo alguma coisa para vender, uma bala, uma paçoca, compre, né? Faça questão de ter esse propósito assim, de sempre comprar e abençoar. Só que não é errado contribuir com nenhuma dessas organizações também. Só que a casa de Deus, a igreja onde você congrega, só tem você para contar. E é maravilhoso você entender que a casa de Deus é um bom solo. E é indiscutível que a qualidade do solo afeta a colheita. A viúva reconheceu que Elias era um homem de Deus e semeou na vida dele. E porque ela reconheceu, honrou e respeitou a unção do servo de Deus, as cadeias da miséria, da escassez foram quebradas na vida dela. Então, a verdade impressionante é que não era Elias que precisava da mulher, mas ela é que precisava de Elias. E aí a gente precisa entender a revelação espiritual que existe nisso, porque Deus, Ele tem uma estação de milagre para cada um de nós. E é por isso que a gente sempre tem que manter o nosso coração aberto, humilde, sensível, para perceber a oportunidade de semear. Sim. Interessante. Jesus nunca semeou na vida dos fariseus, porque ele sabia que não daria fruto. Mas Jesus semeou, por exemplo, na vida do publicano Zaqueu. Por quê? Ele sabia quem merecia o seu tempo, quem merecia a sua atenção,
quem precisava ali da sua dedicação. E o próprio Jesus nos ensinou sobre a necessidade da gente observar a qualidade do solo, quando ele fala lá em Marcos, no capítulo 4, sobre os tipos de solos diferentes. E é por isso que nós não podemos nos esquecer desse princípio, a gente vai encerrar comentando dele, né, de manter na nossa consciência, né, que a gente tem que praticar isso no nosso dia a dia, que cada oportunidade que a gente tiver de semear em bons solos, a gente deve aproveitar. E nós veremos grandes colheitas através de pequenas sementes de fé que foram semeadas. É muito legal, você fala isso também no livro, né? E assim, a gente lendo, né, o livro, e a gente fica impressionado mesmo com Jesus, né? Porque ele fala ali, né, em Marcos, né, sobre o solo. E quando a gente, o que ele está querendo nos ensinar, né, que a gente, para a gente semear em bons solos, né? E eu vejo assim, né, dele ter esse ensino que assim, que tudo que ele pensa é de multiplicar, né? Porque a gente crê que a gente está semeando ali naquele solo que a gente entende, né, que é o bom solo, que eu creio que ali vai ter multiplicação, que ali vai se estender, né? Essa semente não vai ficar somente ali, né? Mas ela pode se estender. E é muito legal a gente pensar isso, né? Que isso é o pensamento do reino mesmo, né? A gente não pensa, eu tenho aqui a minha semente, eu vou semear nesse bom solo aqui, porque eu sei que ele é bom solo, mas só que a gente não tem que pensar só isso, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou semeando, que eu sei que essa semente vai multiplicar, amém, que isso vai frutificar, porque realmente é isso que está no coração de Cristo, né? De Jesus. Que ele pensa isso, né? Muito legal. Arthur, termina aí dando uma palavra para quem está acompanhando a gente até o finalzinho aqui desse podcast e reta final do jejum, né? Eu acho que se eu for dar uma palavra, né, de tudo que a gente foi falado aqui nesse podcast, de fato, nunca desprezar aquilo que nós temos nas mãos, seja aquilo dinheiro ou pessoas. Teve um dia, né, pastor, que você falou, Deus falou com você que que seu chamado era investir em líderes. E aí Deus falou, seus líderes estão na sua frente, aquilo que você tem. Então, o diabo ele sempre vai querer diminuir aquilo que você tem, falando da sua célula, falando sobre o dinheiro que você tem nas suas mãos, mas o Senhor quer usar aquilo que você tem nas suas mãos para multiplicar e para abençoar não somente a sua vida, mas outras pessoas também. Uma semente pode parecer pequena, mas ela tem o poder de se transformar em uma floresta inteira, né? Então, eu fui muito marcado com esse capítulo. Amém. É uma palavra que mexe muito com o nosso coração. Muito legal. E é isso. O livro todo está muito bom. Então, vamos espalhar essas isso sementes aí. De fé, pessoal. Amém. Obrigado pela Amém. Companhia de vocês. Não deixe de curtir aqui esse episódio. Deixe o seu comentário aí também, compartilhando aquilo que mais tocou no seu coração. Amém. Como que tem sido para você também essa jornada de 14 dias. E se você não está inscrito ainda no nosso canal Minha Igreja na Cidade, se inscreva, faça parte aqui dessa família. Tem muita coisa legal que a gente tem planejado, que vamos compartilhar já aqui no nosso canal, e compartilhe o link desse 10º episódio com o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos, firmes, nesse jejum até o final, dia 1º. Isso aí, até o fim. Isso aí, a gente está entregando agora domingo. Amém? Fiquem na paz.